Olá, nós vamos começar agora uma série de vídeos sobre um novo período na história, o Iluminismo. Como são vídeos de pensadores da ciência política, obviamente nós vamos falar de pensadores da ciência política no Iluminismo. E para falar dos pensadores políticos do Iluminismo, eu gostaria apenas de fazer uma introdução sobre esse período, o Iluminismo. Vou falar um pouco sobre o Iluminismo, depois nós voltamos para os vídeos dos filósofos e pensadores políticos desse período do Iluminismo. Bom, que período foi esse, o Iluminismo? Foi um grande movimento de ideias. O Iluminismo começou na Inglaterra e na Holanda no final do século XVII e se estendeu até o século XVIII, muito em virtude da influência francesa que era muito forte ao redor do mundo. Para ser mais específico com relação a datas, foi um período que durou de 1689 a 1789. Bom, o Iluminismo ele nos traz três características principais. A primeira é a intensa fé na razão humana. Razão, muito importante essa palavra nesse período. Segundo, uma continuada contestação das concepções tradicionais. E, por fim, uma vontade de mudança, uma convicção da capacidade do homem para transformar o mundo. A crença na razão humana de que o homem pode entender, explicar, legitimar e rescindir. Então, o Iluminismo nos traz, portanto, o alicerce para a razão. O passado e o presente, eles passam a ser criteriosamente analisados, de modo que deixe de se considerar a tradição, por exemplo, monarquia hereditária, fé em Deus, Igreja Católica e principalmente na aliança entre o reino e a religião. Tudo se incorpora, sempre e apenas na natureza, descoberta e interpretada pelo homem. A partir daí, então, tudo se deduz através da razão, a saber, a filosofia, a economia, o direito, etc. A contestada filosofia decorrente da religião é substituída pelo racionalismo. A economia ela se desprende da moral e passa a ser uma ciência, com todo o embasamento pela matemática. Já o direito, ele não se origina mais da lei divina, mas sim da lei humana. O direito natural ele se torna demovido dos mandamentos de Deus, mas incorporado à razão, à natureza humana. É o justnaturalismo. Portanto, um justnaturalismo racionalista. Não tão preocupado mais em se justificar a Deus ou a ética, mas sim considerando mais a fundamentação racional dos direitos e liberdades individuais do cidadão, frente ao poder absoluto dos reis. É daí também que surgem as declarações dos direitos do homem e do cidadão frente ao Estado. Surge a essência da inovação e libertação da força interior do homem. Por exemplo, na música, como uma expressão genial, ganhando destaque nesse sentido, por falar em música, compositores como Bach, Mozart e Beethoven, por exemplo. O que é importante destacar nesse contexto é que o movimento das ideias iluministas foi durante muito tempo um fenômeno da elite apenas. O povão, a massa, continuava religiosa, monárquica, conservadora. Mas, aos poucos, as ideias iluministas ganharam força, aceitação e se transformaram em grandes revoluções. Outro fator importante para destacar a respeito do iluminismo é que nos séculos XVIII e XIX esse fenômeno não aconteceu nem nos territórios germânicos, nem no Império Austro-Húngaro e nem na Rússia, onde permaneceram com suas monarquias absolutas. Pode-se dizer até que no território germânico, com os poderes civis e militares do Kaiser e de seu chanceler, possuía uma monarquia limitada, mas de forma nenhuma pode-se dizer que era uma monarquia liberal. Mesmo na Itália, Bélgica, Espanha ou Portugal, por exemplo, com suas elites liberais, a maioria do povo mantinha-se fiel à igreja e ao catolicismo também. É importante destacar que, na história das ideias, às vezes está muito mais avançada que a realidade dos fatos e comportamentos. Essa é uma realidade. E por fim, no movimento iluminista,
nesses vídeos de ciência política, dos grandes pensadores do pensamento político ocidental, nós vamos estudar o John Locke, Voltaire, Montesquieu e Rousseau, por exemplo. E como é um novo período, é um novo momento na história, o Iluminismo, o cenário mudou também, agora nós trouxemos outra obra de arte, né, para engrandecer e abrilhantar o nosso estúdio. Vamos falar desses novos pensadores. E é isso, obrigado, agradeço. Por favor, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, por favor, passa lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.